E aí, galerinha? Então, hoje eu estou trazendo uma aula aí, uma pequena aula, né, sobre progressão aritmética. E nessa aula vamos abordar aí como calcular o termo geral de uma progressão aritmética, como calcular um determinado termo através desse termo geral e como se determinar a soma dos finitos termos de uma PA. Então, eu trouxe uma questão aí da Universidade Federal de Fortaleza, o ano do vestibular 2018. Então, primeiramente, vamos entender o problema, né? Então, o problema diz assim, ó, observe a figura dada abaixo, na qual foi construída usando palitos de fósforo inteiros. Com os palitos, é possível construir a seguinte sucessão de figuras compostas por triângulos. Então, o que o exercício está me dizendo? Ele está me dizendo que essa sequência, né, ela é formada por palitos de fósforo e cada figura representa um triângulo. Então, se você prestar atenção, na figura 1, temos 3 triângulos. Figura 2, temos 5 palitos de fósforos, né? Na figura 3, se você prestar atenção, o número de palitos de fósforo são de 7. Então, se você prestar atenção, né, a sequência ela está aumentando de 2 em 2 unidades. Então, há um crescimento constante. Se há um crescimento constante, dizemos que isso é uma progressão aritmética, onde o primeiro termo a gente chama de A1, o segundo termo de A2, o terceiro termo de A3 e assim sucessivamente. Então, o enunciado está me pedindo aqui para eu determinar a fórmula do termo geral, ou a fórmula do enésimo termo, que é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que você vai fazer é calcular a razão dessa PA. Então, a razão da PA é dada por A2 menos A1. Aí, verificando aqui, ó, temos que a razão será dada por 5 menos quanto? O A1, que é igual a 3. Então, a razão ela é igual a 2. Por que eu preciso calcular a razão? Porque a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, ou a fórmula do enésimo termo de uma progressão aritmética, é dada por AN igual o primeiro termo chamado de A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, a fórmula do termo geral, ou a fórmula do enésimo termo, é dada por A1. Verificando aqui, temos que A1 ele é igual a 3, mais N menos 1 multiplicado aqui pela razão, que é a constante de crescimento. 2, no caso, né? A razão é igual a 2. Então, a fórmula do termo geral é dada por... O que eu preciso fazer aqui, ó? Inicialmente, aplicar a distributiva para eliminar esse parênteses. Então, copiamos o primeiro termo, que no caso é 3, mais, e multiplicamos 2 por n, teremos 2n menos 2 vezes 1, 2. Então, significa que a fórmula do termo geral, representada por AN, é igual a... Trago aqui o termo com variável, como primeiro termo aqui depois da igualdade, ou seja, 2n, e eu junto aqui os extremos. Como eu tenho que subtrair 2 de 3, e o maior número aqui é 3, né, e o 3 é positivo, o que vamos fazer? Mais, por que mais? Porque 3 menos 2 dá 1. Então, essa aqui, ó, é a fórmula do termo geral. Para que serve a fórmula do termo geral? Vamos ver a letra B. O que a letra B pede? O total de palitos usados na composição do 25º triângulo. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia contar aqui, ó, as figuras sempre aumentando de 2 em 2 até chegar na 25ª figura, que é o 25º triângulo. Só que como eu tenho aqui o termo geral, né, o que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula do termo geral para determinar aqui o 25º
25º triângulo, para saber quantos palitos teremos no 25º triângulo. Assim, ó, se a forma do termo geral ela é igual a n, igual a, ó, aqui, ó, 2n mais 1, a única coisa que eu preciso saber é o valor desse n. E o valor desse n, o enunciado diz aqui que ele é igual a 25. Então, eu estou calculando o A25, ou seja, a 25ª figura. E aí eu vou ter quantos palitos terá a 25ª figura. Então, se eu substituir aqui o n por 25, teremos 2 vezes 25 mais 1. Então, significa que a 25 é igual a quanto? 2 vezes 25 dá 50, mais 1. Portanto, o A25 é igual a 51. Ou seja, o 25º triângulo possui 51 palitos de fósforos. Então, palitos de fósforos. Letra C. A letra C está pedindo o total de palitos usados para compor os 25 primeiros triângulos. Então, ele está pedindo o total usado para compor desde a figura 1 até a figura de número 25. Então, o exercício está me dizendo para eu determinar uma soma, a soma de todos os termos que vai de 1 até 25. Então, para calcular a soma dos termos de uma PA, usaremos a seguinte fórmula: Sn igual a A1 mais AN vezes N, e o resultado vamos dividir por 2. Aí você vai me perguntar, qual que é o valor desse N? 25. Então, eu vou determinar a soma dos 25 primeiros triângulos. Então, S25 é igual a... O A1 é o primeiro termo da sequência, eu venho aqui na sequência, está dizendo que a figura 1 possui 3 palitos, mais o AN. O AN aqui no caso, ele é o A25. E o A25 ele foi calculado aqui na letra B. Então, se o A1 é 3, o AN é 51, teremos 3 mais 51 vezes N. Como eu vou saber o valor do N? Está aqui no enunciado, 25. E o resultado, lá no final, vamos dividir por 2. O que eu vou fazer agora? Resolver aqui os parênteses. Então, S25 é igual a 3 mais 51 dá 54, né? Vezes 25. E o resultado, vamos dividir por 2. Multiplicando aqui do ladinho, 54 por 25, teremos 5 vezes 4, 20, então fica o 0, sobe 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27, mais 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10. Então, 54 vezes 25 será igual a 1.350. 1.350. Se eu dividir isso por 2, teremos 1.350 dividido por 2 será igual a... Pego 13, né? 13 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Então, subtraindo 12 de 13, sobra 1. Baixo 5. Na tabuada do 2, o número que eu multiplico 2 para dar 15 não tem, mas o mais próximo será o 7. Por quê? 7 vezes 2 dá quanto? 14. Então, se eu tirar 14 de 15, sobra quanto? 1. Baixando o último algarismo, teremos 5. Resto aqui, 0. Então, significa que, portanto, o total de palitos usados para compor desde a figura 1 até a figura 25 será de 675 palitos. Certo?